Gente, agora nós vamos corrigir história, tá? Pega o livro de história e todos aqueles apetrechos que vocês já sabem, né? E nós vamos fazer correção de história. Então, gente, vocês tinham lá na página 82 para fazer uma linha do tempo, de quanto tempo vocês acham que durou a escravidão no Brasil, né? Foi mais de 300 anos a escravidão. E tinha uma época em que eles escravizavam tanto os indígenas e já estavam trazendo os africanos para trabalhar aqui. Então, já vou mostrar para vocês aí, né? Foi mais de 3 séculos, cada século 100 anos, né? E lá na página 84 de História, nós tínhamos uma perguntinha, né? Falando sobre o significado de racismo. Horas. A gente conhece muito bem o significado de racismo. A gente vê isso até hoje no Brasil, né? O que é? É o preconceito em relação à cor de pele da pessoa. Isso é racismo. Então, vocês podem ter usado outras palavras também, né? De repente ter pesquisado lá no Google, mas para vocês entenderem, né, a questão é o preconceito em relação à cor da pele. Então, lá no dicionário, diz assim, olha, conjunto de teorias e crenças que estabelecem uma hierarquia entre as raças e as etnias, ou seja, que uma raça se acha superior à outra. No caso, né, os brancos que se acham superiores aos negros. E tem uma outra denominação que diz assim, ó, doutrina do sistema político fundado sobre o direito de uma raça considerada pura e superior de dominar as outras. E tem mais uma outra, atitude de hostilidade em relação a determinada categoria de pessoas. Ou seja, né, o preconceito em relação à cor da pele. E na questão 2, está pedindo um símbolo, né, para vocês pesquisarem um símbolo na internet de luta dos direitos da população negra no Brasil. Então, geralmente, os símbolos que eles utilizam, né, são as mãos, tem um que tem as mãos e umas correntes se soltando, tem pessoas que simbolizam, né, Mandela, essa própria moça que foi assassinada agora há pouco tempo, né, a Marielle Franco, né, que foi assassinada no Rio de Janeiro, são algumas das pessoas que são símbolo da luta pela igualdade racial. E na página 85, eu não me lembro se eu pedi para vocês fazerem, mas tem né, tá pedindo para vocês pesquisarem o significado da palavra operário, que é qualquer pessoa que exerce uma ocupação manual mediante pagamento do salário. E o que é o salário? O salário é uma remuneração, dinheiro que a pessoa recebe em troca do teu trabalho, certo? E agora há pouco nós vimos lá o valor do salário mínimo aqui no Brasil hoje, que até diminuiu R$34 e não sei quantos centavos, que foi para R$1.045. Então, essa é a troca. A pessoa trabalha o mês todo e recebe isso daí. Claro que agora, durante a pandemia, tem gente que ainda está mais limitado ainda. E lá na página 86, também não me recordo se eu pedi para fazer, porque, na verdade, eu fui olhar lá e não consegui visualizar, porque eu cometi uma gafe lá e acabei apagando o vídeo. E aí tinha uma perguntinha lá na página 86. Se eu não pedir, tudo bem, mas eu vou explicar agora já. Escolha um dos direitos conquistados pela população brasileira que você estudou neste capítulo e responda: como seria a sua vida sem esse direito? No caso, a gente aqui, por exemplo, antigamente as crianças trabalhavam, então vocês de repente não poderiam estar frequentando escola, né? Não teria acesso à educação gratuita. Tudo isso foram o quê? Aqueles atos de lutar pela cidadania, de conseguir os direitos. Então, já pensou, a vida seria bem mais difícil, né?
E ainda lá na página 86, está pedindo para vocês fazerem uma pesquisa do significado de sindicato e greve. O que é um sindicato? Né? As pessoas se reúnem, formam uma comissão, e essa comissão vai lutar pelos direitos da categoria. Vamos supor assim, médicos, ou professores, ou bancários, ou funcionários do município, ou funcionários da empresa tal. Então, o sindicato é um grupo de pessoas que vai estar representando essas pessoas e vão na luta pelos direitos, né? Os direitos sociais que a gente tem de acordo com a Constituição, mas que muitas vezes a gente tem que fazer muitos manifestos para que ele seja atendido. E o que é greve? Greve é um ato, uma atitude dos funcionários que eles fazem para conseguir alcançar os seus direitos que eles acham que merecem, né? O que é uma luta pela cidadania, para conseguir fazer os seus direitos serem respeitados. Então, isso é greve. Muitas vezes as greves são julgadas para ver se são legais ou ilegais, isso acontece também. Mas nada mais é do que a luta de uma categoria pelos seus direitos. E agora, para finalizar, eu quero que vocês façam, tem 2 espacinhos lá na página 89, eu quero que vocês façam desenhos ali do capítulo 3, ilustrando, e o capítulo 4, né? Vai ser lutas raciais, luta pela cidadania, tudo isso que a gente falou. Dá uma observada lá e faz. Então, fica isso para hoje, tá bom? Beijo. Olha aqui, gente, a linha do tempo que eu falei para vocês. Coloca lá 1500, né? Quando eles chegaram aqui para escravizar o povo, olha. Aí depois vai 1550, 1600. 1550 foi quando eles começaram, olha. Olha aqui, ó. Então, os primeiros africanos escravizados em 1550, eles já estavam trazendo essas pessoas para cá. Aí tem 1500, 1600, 1700, aqui, ó, já vem entrar agora ali, ó. Entre 1800 e 1900, nesse risco aqui, ó, em 1850, eles já proibiram o tráfico negreiro, ou seja, ninguém mais podia trazer pessoas da África para cá. E aqui no Brasil, foi só em 1888, não sei se está aparecendo bem, foi em 1888, no dia 13 de maio, que foi assinada a Lei Áurea, tornando todos os escravos livres. Mas, gente, aqui também foi se conseguindo os direitos aos poucos. Olha lá, ó. Vocês estão vendo, lei do ventre livre, mas não tinha só essa lei, não. Tinha outras leis, lei do sexagenário, ou seja, quando as pessoas negras fizessem 60 anos, elas ficavam livres. Mas naquela época, a expectativa de vida era horrível, então eles não tinham. Ó, deixa eu pegar de longe para vocês terem ideia. Vocês vão pegar uma régua, fazer um traço de 100 em 100 anos, olha. Dá para ver bem? E aí vocês vão anotar essas datas, certo? E aí fica fácil de entender. Então, eles tinham a lei do ventre livre, lei do sexagenário, várias leis que foram com muita luta. Não pensa que o povo era bonzinho, não. Isso aqui era a luta do povo que era, né, contra a escravidão e dos negros. Então, muito tempo. Agora aqui, ó, essa segunda, olha lá. Por mais de 3 séculos, olha só, desde aproximadamente 1550 até 1888. Gente, se eu falar aqui para vocês que não existe escravidão mais no Brasil, não é verdade, tá? Ainda tem gente que lá no norte ou no nordeste ainda escraviza as pessoas. E aqui eu vou mostrar para vocês algumas imagens do movimento negro na luta pela cidadania. Olha essa mão aqui, né? Meio que sangrando, olha, porque eles apanhavam, eles sofriam muito, olha. Então,
geralmente essa mão ela é muito utilizada. Eu vou mostrar mais imagens para vocês de pessoas líderes, né? Olha aqui, ó. Resistência Negra Brasileira. Esse daqui é a representação dos negros. Esse daqui, ó, é o Mandela. Deixa eu baixar aqui. Opa, desculpa. Esse senhor aqui, ó, é o Mandela. Ele foi presidente da África durante um período lá